Eu desejo, nesta oportunidade que me foi concedida, conversar um pouquinho com os irmãos e as irmãs e com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais a respeito das consequências da falta de perseverança. As consequências da falta de perseverança. Daqui a instantes nós vamos fazer 2 leituras bíblicas a respeito do assunto, mas antes de fazermos a leitura bíblica, eu gostaria de comentar nesta oportunidade que é sempre fácil começar qualquer tipo de empreendimento. É provável que todos nós que estão aqui neste culto e que nos acompanham já tenham observado isso. Como é fácil começar qualquer tipo de empreendimento, mas como é difícil terminá-lo. As estatísticas da Junta Comercial do Estado de São Paulo mostram que das empresas que são abertas no Estado de São Paulo, as novas empresas, no final de 5 anos, só 4% delas permanecem abertas. O restante não subsistiu, não sobreviveu, fechou. Eu diria que esta é uma das razões pelas quais um projeto fracassa: a falta de perseverança. Alguém tem uma ideia brilhante, inicia um negócio com entusiasmo sem limites, mas então aparece uma adversidade, e essa adversidade é seguida pelo desânimo, pelo sentimento de derrota, e aquela porta que foi aberta com grande esperança se fecha repentinamente. Aos 71 anos, que é a minha idade hoje, ainda restam diversas ideias que um dia me entusiasmaram, mas que ficaram sem conclusão. Não as realizei, porque na vida, muitas vezes, o que importa não é a forma como você começa, mas sim como termina. O meu pai, nos seus últimos anos de vida, ele conversava muito comigo sobre isso. Ele se tornou uma pessoa extremamente cuidadosa em tudo que falava, nas decisões que tomava, e às vezes eu até o criticava, achando que ele estava desanimado, e ele dizia assim: eu não estou desanimado, é que eu já estou caminhando para o fim da minha vida, e o importante, Eude, não é como a gente começa, é como a gente termina. E esta lição do meu pai ficou gravada no meu coração durante todo o restante da minha vida. Um escritor muito conhecido na área de empreendimento, chamado Tim Kite, ele escreveu em um dos seus livros a seguinte frase: a decisão de começar é a mais fácil, a decisão de continuar é a mais difícil. O comprometimento é o que faz você começar. E Tim Kite termina este seu pensamento dizendo assim: continue, seja incansável, não desanime. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha pensado dessa forma. Iniciar um projeto, um que vai exigir muito tempo e energia, que isto exige
comprometimento. Mas nós sofremos. Na nossa caminhada terrena, nós sofremos com obstáculos que inevitavelmente ameaçam o nosso progresso. E isto acontece em todos os campos da nossa existência, não só na nossa vida física, mas também na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental e, claro, em nossa vida espiritual também. Por isso, nós precisamos reafirmar o nosso compromisso para continuar nos trilhos. Não podemos abrir mão do compromisso, do comprometimento. É muito importante o adágio popular que diz assim: se você não for bem-sucedido da primeira vez, tente e tente novamente. Em um de nossos cultos aqui de sexta-feira, o presbítero Mackley, ele citou o exemplo de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. E antes dele descobrir a lâmpada, ele fracassou mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes ele tentava e não conseguia inventar a lâmpada. E então ele disse assim: eu não fracassei 1000 vezes, mas eu descobri 1000 maneiras de não descobrir a luz elétrica. Eu descobri 1000 maneiras de não descobrir a luz elétrica. E esta palavra do presbítero Mackley ficou gravada. Eu até anotei aqui nos meus papeizinhos e por isso mesmo eu a trago esta noite. Se você não for bem-sucedido a primeira vez, tente novamente. Este adágio popular, ele é tão importante hoje, no século 21, quanto foi na época do rei da Escócia, chamado Robert the Bruce. Foi ele que disse isso. Ele proferiu essas palavras antes da decisiva batalha dos escoceses contra os britânicos em 1314, lá atrás. Infelizmente, queridos irmãos e amigos, nós podemos pensar em várias ocasiões em que faltou perseverança a homens e mulheres para percorrerem o caminho em busca do êxito. Músicos talentosos que se recusaram a investir as horas da prática necessária para atingir a excelência. Nós estamos aqui diante de um exemplo musical. Aqui está o nosso querido irmão Oséias, que não desistiu. E eu imagino como foi difícil, né, Oséias, lá atrás, no início, né? Talvez em alguns momentos você até tenha pensado, eu não vou dar para isso, não é? Deixa eu procurar outro instrumento. Mas o Oséias não desistiu, ele persistiu e agora atingiu a excelência. E ele está aqui louvando ao Senhor com o seu instrumento, nos acompanhando de uma maneira tão brilhante. Profissionais que aspiravam chegar ao topo da sua profissão não tiveram paciência necessária para continuar avançando. E aí nós chegamos na Bíblia. Lendo a Bíblia, nós encontramos exemplos de ambos. Encontramos na Bíblia exemplos de líderes que se elevaram, atingiram a grandeza por meio da perseverança, e indivíduos com grande potencial que se desviaram da rota e enfrentaram o fracasso e o descrédito.
Daí surge a pergunta: onde está a diferença? A diferença está na determinação. Não apenas para começar, mas também para prosseguir. Não importando o quão difíceis se tornassem as circunstâncias. E eu quero deixar nesta noite 2 exemplos, entre muitos, de que as Escrituras ensinam sobre perseverar. As Escrituras Sagradas trazem muitos ensinos maravilhosos a respeito da perseverança, mas para que você memorize bem e guarde no seu coração, eu desejo enfatizar apenas 2 exemplos extraídos das Escrituras. Ninguém deseja sair do seu caminho para ir ao encontro das dificuldades. Ninguém procura problemas na vida, mas nós precisamos ter em mente a perspectiva de que nós crescemos e amadurecemos com os desafios. Nós nos tornamos mais hábeis na maneira como enfrentamos a vida, como encaramos as adversidades através delas. Por isso, a primeira lição que a Bíblia nos traz esta noite é que nós precisamos enfrentar as dificuldades impetuosamente. Não se deixar vencer por elas, não se deixar ser derrotado por elas, mas encará-las com determinação, com propósito, com perseverança. É o que nos aconselha o apóstolo Tiago em sua carta. E o Wallace vai colocar na tela para nós, carta de Tiago, capítulo 1, os versículos 2, 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Diz assim a Sagrada Escritura: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Que palavra rica é esta que nós acabamos de ler na carta do apóstolo Tiago. É muito interessante como ele começa: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Normalmente nós nos abatemos, nos entristecemos, ficamos nervosos na hora da prova, mas o conselho da palavra de Deus é que a aprovação deve trazer alegria ao nosso coração, porque é através dela que nós crescemos, é através dela que nós nos aperfeiçoamos, é através dela que nós nos tornamos vencedores. O segundo conselho que eu vos trago esta noite nas Escrituras, acerca da importância da perseverança, é que nós precisamos manter os olhos na linha de chegada. Às vezes, nós ficamos focados com o percurso, ficamos focados com o caminho, com as pedras do caminho, com as subidas no caminho, com os rios que aparecem no caminho para serem ultrapassados. Mas o que a palavra de Deus nos ensina nesta noite, através do apóstolo Paulo, é que nós precisamos olhar para a linha de chegada,
para o nosso destino, para o nosso objetivo, e não para as dificuldades que estamos enfrentando nesta caminhada. O apóstolo Paulo, ele teve um longo e frutífero ministério a serviço de Deus, mas ele nunca considerou que já tivesse chegado. Ele estava sempre olhando para frente. E assim ele escreveu na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo escreve assim: meus irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa! Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Enquanto eu não partir para a eternidade, enquanto a minha vida não chegar ao fim aqui na terra, eu não considero a minha missão concluída. Vou estar sempre buscando mais e mais a fazer para o Senhor. Uma coisa faço, diz Paulo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a linha de chegada. Esta palavra do apóstolo Paulo nos ensina que se algo é digno de se alcançar em nossa vida, nós precisamos reafirmar o nosso compromisso, tantas vezes quantas forem necessárias, até que alcancemos aquilo que estamos buscando. Não podemos desanimar no meio do caminho, e nem nos considerarmos incapazes de alcançar o objetivo que Deus colocou em nosso coração. Por isso, eu desejo terminar esta reflexão bíblica colocando para vocês 4 coisinhas que eu acho importante para que nós tenhamos proveito naquilo que foi dito aqui esta noite. A primeira delas é como você avalia o seu nível de perseverança. Você é daqueles que não se dobra diante dos obstáculos, ou qualquer dificuldade que apareça no seu caminho, você já desiste, você volta atrás? Pense nisso. Qual é o seu nível de perseverança? Precisamos, irmãos, de perseverança em nossa caminhada terrena. A segunda pergunta que eu lhe faço: você está no momento envolvido com alguma coisa com a qual tenha se comprometido inicialmente, mas que quando surgiram as dificuldades, você descobriu que precisava reafirmar o seu compromisso para finalizá-la? Você começou o projeto muito animado, seja ele a construção de uma casa, seja ele uma carreira profissional, seja ele um curso escolar, seja ele uma faculdade, um curso profissionalizante, enfim, seja o que for, que você começou com comprometimento, mas que quando as dificuldades surgiram, você então precisou reafirmar o seu compromisso para poder finalizá-la. A terceira questão que eu coloco para concluir nesta noite é o que você pensa da ideia de ser alguém que seja um modelo
em termos de perseverança em face da adversidade. Pense nisso. Você já pensou que você pode ser um modelo de perseverança? Ou então você conhece alguém que é um modelo de perseverança para você? Isto é muito interessante, porque esses testemunhos fortalecem a nossa fé, nos trazem ânimo, porque se alguém venceu, você pode vencer também. Se alguém superou as adversidades, você pode superar também. O nosso Deus é o mesmo para A, B ou C. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe a quem abençoar. As suas mãos estão sempre estendidas para abençoar a todos. Que abram seu coração e dediquem suas vidas a Jesus. E por último, o que você pensa da ideia de encontrar e abraçar a alegria durante as grandes provações? É isso que Tiago nos ensina, que nós devemos nos alegrar na hora da provação. Você acha que é uma ideia factível? É uma ideia que você pode pôr em prática? Porque se você for capaz de obedecer o que a palavra de Deus diz que é o melhor para você, você está no caminho da vitória. Você não vai ficar no meio da estrada. E eu gostaria de terminar esta rápida reflexão bíblica que vos trago esta noite com o texto de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim a santa palavra de Deus: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que Deus abençoe a todos, grande e maravilhosamente. Amém.